Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se eu quiser saber como um santo reza, é só eu olhar para o meu Pai rezando. Assim Santa Teresinha do Menino Jesus disse. Hoje nós vamos conhecer um pouco a respeito da vida desse casal. Esse casal que desejou desde o princípio do seu conhecimento, do seu entendimento da vida católica, ser santo. São Luís e Santa Zélia, antes de se relacionarem um com o outro, se relacionavam muito bem com Deus e desejavam viver uma vida de santidade, uma vida entregue a Deus. Todos dois desejavam seguir em uma ordem religiosa, mas acabou que no contexto daquele tempo, a vontade de Deus, o desígnio de Deus foi se aproximando e eles se encontraram e eles acabaram juntos, se casaram, adentraram para dentro de um lar e foram viver a vontade de Deus e descobrir o que Deus queria para eles. E descobriram que a beleza do casamento, a beleza da vida sacramental do matrimônio. E descobrindo essa beleza, perceberam que podia servir a Deus e que poderiam povoar o céu com santos ao qual o Senhor ia designar para a vida deles. E trilharam esse caminho, tendo a sua vida profissional bem sucedida, uma vida profissional bem abençoada, seus empreendimentos abençoados. Eles procuraram caminhar todos os dias na presença de Deus. Eles cuidavam para que o luxo não adentrasse na casa deles. Eles não queriam ter nada luxuoso demais. Eles preocupavam com a vida familiar, mas sem extrapolar, sem excesso, sem adentrar em coisas luxuosas e desnecessárias para a vida deles, para a vida da família. Cuidavam muito bem das filhas, desejavam com que elas tivessem vestes elegantes para poder se vestir bem, tinham os móveis da sua casa, móveis da época, também traziam em sua casa a sopa sempre branca, recebiam sempre as visitas, davam banquetes para as visitas e também nos tempos de festas, mas eles traziam como essência da vida familiar que nada é feito fora de Deus, nada tem uma eficácia fora do Senhor. Tudo que nós fazemos e devemos fazer tem que estar na presença do Senhor. São Luís e Santa Zélia mostrava para as filhas e educava as filhas e tinham isso como essência da sua vida, que as coisas do mundo, as coisas que os homens buscam, aquilo que os homens tanto desejam no mundo, são coisas vãs quando eles buscam fora de Deus. Essa riqueza, essa felicidade extrapolada que na época existia e nós podemos trazer para a nossa realidade hoje, mas a felicidade extrapolada de buscar as coisas do mundo, de ter alegria nas coisas do mundo, de ser bem-sucedido no mundo para poder ter alegria, eles traziam que isso era coisa vã e que tudo o que o homem busca fora de Deus não traz felicidade. O homem nunca vai se sentir feliz buscando as coisas que busca fora de Deus. E ela, Santa Zélia e São Luís, ensinava para as suas filhas a importância de fazer tudo na presença de Deus e de não excluir Deus de nada. São Luís e Santa Zélia, na sua família, na sua casa, eles tinham o lugar que eles ocupavam na sociedade bem modesto, ocupando somente o lugar que pertenciam a eles, sem querer aparecer demais. Eles só buscavam aquilo que era a vontade de Deus para eles, e nada mais. E
caminhando assim, eles educaram as suas filhas, eles ensinavam as suas filhas para que elas pudessem trilhar o caminho do Senhor. A ponto das suas filhas dizerem que ao ouvir os seus pais falarem da eternidade, elas sentiam um profundo desejo de viver para Deus, mesmo ainda sendo tão pequeninas. O ardor que os seus pais plantavam no coração delas fazia com que elas desejassem viver para Deus, porque os seus pais enfatizavam o quão importante, o quão valioso era estar e viver na presença de Deus, e como que o mundo não poderia satisfazer elas. Então elas desejavam essa felicidade e ouviam os seus pais dizendo: a verdadeira felicidade não está nesse mundo. E ainda ouvia: sim, tudo fora de Deus é vaidade. Então esse era o contexto do lar aonde Santa Teresinha e as suas irmãs foram educadas, aonde elas foram formadas, aonde elas foram forjadas. A coluna vertebral daquela família, o centro daquela família era Cristo e sempre foi Cristo. A cabeça, né? Podemos dizer assim, melhor dizendo, a cabeça daquela família é Cristo. Tudo em Cristo, nada fora de Cristo. E assim essas meninas foram crescendo, assim elas foram sendo educadas e percebendo a luta até mesmo dos seus pais para viverem a santidade. Quantas vezes elas devem ter ouvido o desejo dos seus pais de serem santas, e algumas são relatadas no livro, onde Santa Zélia não finge viver como uma mulher virtuosa, até diz das suas más inclinações e de como ela precisava melhorar. Em um trecho do livro vai dizer assim: meu Deus, estou farta de sofrer, já não tenho nenhum pingo de coragem, aborreço-me com toda a gente. Antes de querer fazer dos outros santos, mais vale que fosse eu por esse caminho, coisa que não faço. Pelo dia afora digo ao Senhor: como eu quero ser santa, mas as obras as que não são. Então, o desejo de Santa Zélia de ser santa, a dificuldade que ela tinha na sua humanidade, por ver as pessoas, por se irritar com as pessoas, mas ela desejava viver a vida de santidade, mas via que existia uma dificuldade por causa do lidar com as pessoas, a incompreensão, e ela falava: quem precisa mudar sou eu. Quem precisa se converter sou eu. Quem precisa ser melhor sou eu. Eu não posso falar para os meus irmãos viverem algo que eu não vivo. E esse era o exemplo que as meninas tinham, de um pai e uma mãe que queria ser santo, que queria se converter diariamente, que lutava para poder viver a santidade e que sabia que a santidade era interior, que a santidade era algo que ia mudando dentro de si, e sabia da importância que tinha de viver no lugar ao qual Deus colocou, no lugar ao qual Deus plantou ela. Olha a beleza que é. Santa Zélia e São Luís queriam viver como religiosos, mas Deus os encaminhou para o sacramento do casamento. E aí, dentro do casamento, eles foram percebendo a vontade de Deus. E eles começaram a ter ciência que eles poderiam viver e fazer a vontade de Deus dentro do casamento, da mesma forma com que um religioso, com que uma irmã vive a vontade de Deus dentro da sua ordem religiosa, também aquele que se casa vive a vontade de Deus dentro do casamento, é chamado a ser santo dentro do casamento, é chamado a gerar santo para Deus, gerar
homens e mulheres de Deus. E esse é o exemplo que essa família traz para nós, de uma família que desejou viver os projetos e as vontades de Deus. Santa Zélia e São Luís tinham ciência disso, e Santa Zélia ia percebendo, ia falando, que descobriu a grandeza de viver as obrigações da família, as suas obrigações profissionais, como via de santificação na sua vida, como um caminho aonde ela ia se santificando. E assim também São Luís, os sacrifícios necessários para que o homem e a mulher cumprissem dentro do seio familiar, faz com que eles vivam a santidade, pois o Senhor não chama homem e mulher para constituir uma família e viverem de qualquer forma, não. Chama homem e mulher para poder constituir uma família e viver em santidade. E isso São Luís e Santa Zélia percebeu e viveu dentro da sua vida, dentro da sua família. Se amando mutuamente, trocando carinho, se apaixonando cada dia mais um pelo outro e tendo a paixão enriquecida também através do Senhor. E educando as suas filhas para que elas pudessem viver para Deus. E no decorrer da sua vida ir se santificando até o último dia das suas vidas. Santa Zélia, depois de ser acometida pelo câncer e começar a trilhar o caminho de purificação até o seu sepulcro, ela começa a lidar com os conflitos interiores, e ela chega a dizer que ela tinha dentro de si um combate interior entre Marta e Maria, entre aquela que queria servir e aquela que queria estar na presença do Senhor. E ela foi sendo, no seu tempo, na sua doença, sendo edificada, sendo lapidada para poder se encontrar com Deus, passando pela sua purificação total para se encontrar com Deus. Quando Santa Teresinha tinha 4 anos, Santa Zélia veio a falecer e São Luís pegou as suas filhas e partiu para Lisieux, na cidade onde o irmão de Santa Zélia morava com a sua família, para que tivesse a ajuda para poder viver e educar as suas filhas e continuar o caminho de santificação com as suas filhas, com a ajuda dos seus familiares. Deixou para trás e começou a trilhar um caminho de sacrifício pelo amor da sua família, já desde sempre, mas com muita mais ênfase começou a sacrificar a sua vida para poder ver a felicidade da sua família. Um homem que sabe a importância que é fazer o sacrifício necessário para a felicidade da sua família, para o bem maior da sua família. Saiu de sua cidade natal, da cidade onde vivia com sua esposa, onde sua esposa tinha sido sepultada, onde a sua mãe ainda estava viva, onde constituiu a sua vida, começou a construir a sua família, deixou tudo para trás e foi para a cidade onde o irmão de Santa Zélia morava. E lá começou a viver com as suas filhas. E começou a trilhar um caminho onde nós vamos chegar até a oração que São Luís vai fazer a Deus. Mas vamos percorrer o caminho para poder ver o sacrifício, a oração que ele vai fazendo a Deus e como que ele se entrega em sacrifício a Deus. Partindo desses sacrifícios necessários que foi para ele fazer naquele tempo, ele começa a perceber e a sentir as percas, começa a viver um processo de lapidação interior, aonde ele vai se desapegando de tudo aquilo que ele tinha, de tudo aquilo que o Senhor tinha dado para ele naquele tempo. Primeiro a região, com a família, com tudo aquilo que ele tinha constituído,
E quando ele chega em Lisieux, ao passar de um tempo, a sua filha Paulina, a qual Santa Teresinha era apegada, depois da morte da sua mãe se apegou a ela, veio a dizer para o seu pai: pai, eu quero entrar para o Carmelo. E o pai conversa com a filha, vê a intenção e a determinação da filha para poder entrar numa ordem religiosa, para poder cumprir com as obrigações religiosas, e oferece a sua filha a Deus. Sente uma grande dor de ver a sua primeira filha partir para o convento. Escondido da sua filha, chora, abraçou-a para que ela não visse ele derramar lágrimas, mas ofereceu a sua filha a Deus, levou ela, orou com ela, entregando e agradecendo a Deus pela vida dela e por tudo aquilo que ela ia trilhar, e deixou ela partir. Santa Teresinha sentiu muita dor com a saída da sua irmã, a qual ela era muito apegada, e veio a se acometer uma doença seríssima, onde ela passou por muito tempo, muito grave, muito debilitada, e o pai rezou muito por ela. E um dia de Pentecostes, em uma festa de Pentecostes, Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, apareceu a Santa Teresinha e deu um sorriso a ela, história que muitos conhecem, e o sorriso da Virgem Santíssima curou Santa Teresinha. E ela ficou curada, ela ficou restaurada. São Luís agradeceu muito a Deus pela cura da sua filha. E um tempo depois veio Maria, irmã de Santa Teresinha, a falar com seu pai e dizer que ela também ia se ingressar em uma ordem religiosa e também iria para o Carmelo. O seu pai viu aquilo acontecer e sentir mais uma filha indo, mas ofereceu essa filha a Deus. E orou com ela. O pai, eu quero enfatizar isso, o pai orou com a filha para que a vontade de Deus pudesse concretizar na vida da filha e que aquilo fosse mesmo a vontade de Deus. E levou essa filha ao convento também. Em outra festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes, aos 14 anos, Santa Teresinha aproxima do seu pai no jardim, aonde sempre o encontrava, aonde o via rezando, aonde ele derramava lágrimas adorando a Deus, e disse a ele: pai, eu também quero ir para o convento. E o pai perguntou para ela se ela queria ir naquele momento mesmo, se ela não poderia esperar mais um pouco, que ela ainda era nova, e ela argumentou com ardor no coração, com amor no coração, ela argumentou o desejo dela de ir para o convento naquele momento. E o pai tomou para si aquilo que a filha disse e, tomando para si, se colocou forte como um pai santo que ele era, e advogou pela causa da sua filha. Levou ela até o bispo, apresentou a sua filha, ela disse para o bispo o desejo dela, que queria ir para o convento, e o bispo começou a argumentar com ela, a perguntar para ela se ela não poderia esperar chegar aos 18 anos para ver se era mesmo aquilo que ela queria, viver mais um pouco com o seu pai, com as suas irmãs. E nesse momento o pai interveio como um advogado e disse para o bispo todos os argumentos que ela tinha apresentado, e apresentou para o bispo, advogando pela causa da sua filha. E Santa Teresinha começou o processo para poder ingressar na ordem religiosa. Em uma peregrinação, eles visitaram o Papa e foram abençoados pelo Papa, e naquele momento São Luís viu que era mesmo a vontade de Deus para que a sua filha estivesse no convento, que ela fosse ingressada no convento, e com muita dor e alegria ele ofereceu a sua filha a Deus, agradeceu e deixou a sua filha partir. Tempos depois,
mais uma filha. Das 5 filhas, estaria indo a quarta, Leônida, que era uma das mais difíceis, que Santa Zélia teve muito trabalho para poder educá-la, para poder ajudar no caminho de santificação. Leônida decide ir para as Clarissas. O pai conversa com ela a respeito do rigor e da importância da ordem religiosa, e ela decide ainda assim ir, acaba retornando e depois ela vai para as visitantinas, mas adentra também a uma ordem religiosa, e São Luís oferece essa filha também a Deus, e entrega ela, e fica ele e Celina em casa. Mas passado-se um tempo, Celina também fala para o pai que queria ingressar na ordem religiosa. E vai, mais uma filha, a última filha que ele oferece ao Senhor para que pudesse adentrar na ordem religiosa. Adentrando essa filha, oferecendo ela, tendo todas as suas filhas sendo ingressadas na ordem religiosa, os filhos que já tinham entregue ao Senhor antes, pelas percas que aconteceram, os 4 filhos que já tinham vindo a perder, o casal Zélia e Luiz, ele para e ele vai fazer a oração ao Senhor. E a oração que ele faz ao Senhor, ele chega em um momento e diz: Senhor, eu ainda não sofri por causa de vós. Eu ainda não sofri por causa de vós. Sofreste por causa das filhas, por causa da esposa, por causa da morte dos filhos, que já tinha acontecido, os abortos, a morte da filhinha com 5 anos. Mas ele dizia: Senhor, eu ainda acho que eu não sofri por causa de vós. Lembrando-se daquela passagem de Hebreus: se nós não suamos sangue, nós ainda temos o que caminhar. Nós podemos nos oferecer ao Senhor até derramar sangue. E ele se ofereceu para o Senhor como sacrifício vivo. E passado-se algum tempo, ele foi acometido de uma doença onde ele veio a começar a perder a memória, coisa que para ele era o lápis de memória, a perder a consciência. E uma vez ele conversando com a sua filha até disse que era algo terrível, algo muito ruim para que um homem pudesse passar, para que um ser humano pudesse passar, perder a sua memória. E ele começou a ter esses lapsos de perda de memória, ter vez de sair na rua caminhando e ser encontrado dias depois, ser encontrado em outra cidade, e foi internado em um hospital psiquiátrico, onde ele começou a ficar, e as irmãs começaram a perceber a vida de santidade daquele homem. Quando a sua memória voltava, ele olhava para as pessoas que ali estavam e falava: eu vejo Jesus em cada uma dessas pessoas e como elas precisam ser cuidadas. E ali ele começou a passar em cada pequeno flash de memória dele que voltava, ele recebia a comunhão, ele expressava e ele vivia um pouco mais a sua santidade, e ele se ofertava um pouco mais a Deus. Trilhou o seu caminho, foi sendo santificado, foi sendo purificado através dessa doença também. E próximo de chegar ao seu sepulcro, próximo de chegar à sua Páscoa, ele foi visitar suas filhas. E chegando na visita às suas filhas, ele, aproximando dela, estando com todas ali, ele aponta para o céu como quem diz: nos encontramos no céu. Foi a última vez que ele veio a ver as suas filhas, depois veio a falecer, e a vida dele foi a ser conhecida depois no livro de Santa Teresinha, História de uma Alma, e conhecendo a vida, os estudos da vida de São Luís, no livro que foi escrito A História de uma Família, conheceu-se também a vida de Santa Zélia.
e os dois foram canonizados e depois santificados. Essa família que foi um exemplo para toda a sociedade, para nós, para que a gente pudesse seguir. Família que nos dá um exemplo de como sermos santos dentro do matrimônio, como sermos entregues a Deus dentro do nosso matrimônio, viver a vontade de Deus, viver o fiat dentro do nosso matrimônio. Isso é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida, os princípios e os conceitos que nós temos para os nossos filhos, o que nós desejamos para o nosso filho, se é ser um advogado ou ser santo, ser um médico ou ser santo. Não precisa ser um ou outro, desde que seja um médico santo, um advogado santo, que seja uma camareira santa, que seja uma faxineira santa, que seja um gari santo. Desde que os nossos filhos sejam santos, não importa aonde eles vão estar, porque a felicidade não está nesse mundo, a felicidade está no céu. É isso que nós precisamos ensinar, é isso que nós precisamos ter como essência da nossa vida. É isso que São Luís e Santa Zélia nos ensina, o ensinamento. Quando a Igreja santifica uma vida, é para que nós tenhamos eles como exemplo de vida a qual Deus quer. A vontade de Deus foi vivenciada ali naquela alma e nós podemos trilhar esse caminho. Nós que somos casados, nós que temos filhos, nós temos que ter isso entranhado na nossa vida. Esses exemplos precisam nos motivar e fazer com que a gente motive os nossos filhos a desejarem ardentemente a Deus. Você já fez os seus filhos a desejarem ardentemente a Deus? Se, como eu, você ainda não fez isso, ainda é tempo. Quer o seu filho seja bebê ou quer ele seja mais velho. Talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade, assim como foi com Leônida. Ou talvez vai ser um pouco mais fácil, independente de como seja. Assuma o sacrifício que o Senhor te oferece para esse tempo. Viva a sua santidade nesse tempo com a sua família, com os seus filhos. Mulher, eduque os seus filhos em Deus. Homens, eduquem os seus filhos em Deus. Seja um marido santo, seja uma esposa santa, sejam pais santos, porque foi para isso que o Senhor constituiu vocês, criou vocês, para serem santos dentro do lares de vocês. Que a Virgem Santíssima, a mesma que sorriu para Santa Teresinha, sorria para nós, para a nossa casa, nesse momento, e realize um milagre, o milagre da conversão, o milagre da determinação, para que eu, você, possamos ser santos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se eu quiser ver um santo rezar, é só eu olhar para o meu Pai. Que os seus filhos possam dizer isso um dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.